O nosso tema hoje é light, mas é do interesse das famílias, é a alimentação infantil. O que fazer com aquela criança que não quer comer? Ou aquela criança que a gente acha que não quer comer a coisa certa, ou a gente acha que ela tem que comer aquela quantidade de comida e ela não quer comer, ou ela só quer comer biscoito, ou tomar suco, beber Nescau, enfim, como trabalhar, como educar, como lidar com a alimentação das nossas crianças e que impacto que isso vai ter para toda uma vida. A gente vai ao informativo, o programa está gostoso, né? Pois é, depois do informativo a gente volta com o debate. A alimentação é um dos requisitos mais importantes para um crescimento contínuo e saudável de uma criança. Essa etapa começa a partir da amamentação do recém-nascido. É indispensável que os pais tornem familiar aos filhos o consumo de verduras, legumes, frutas, carboidratos, proteínas, fibras e principalmente a ingestão de água. Para que o seu filho se alimente adequadamente, seguindo um horário controlado e um cardápio equilibrado, é preciso bastante paciência. As refeições devem transmitir uma sensação agradável e relaxante, não um momento frustrante de obrigação. É extremamente importante que os pais deem o exemplo e também mantenham hábitos saudáveis. Todos esses elementos, combinados de maneira balanceada, conferem um excelente rendimento para a maturidade física e psicológica da criança. Bem, via de regra, a gente sabe o que a gente devia fazer, mas como efetivamente é que estamos colocando isso em prática no dia a dia? Que sucesso estamos tendo? E hoje nós vamos ser ensinados, podemos dizer, vamos ser orientados por grandes profissionais. Que alegria ter aqui Hélio Rocha, que é professor de nutrologia pediátrica da UFRJ e chefe do Serviço de Nutrologia Pediátrica do Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira, da UFRJ, aqui no Rio de Janeiro. Professor, doutor Hélio Rocha, muito bom tê-lo aqui, bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade. A gente estava conversando agora, são 36 anos como pediatra, 26 anos de docência, é isso mesmo? Só esse tempinho? Na UFRJ, 26 anos, mas eu já era docente na Universidade Federal do Ceará em 1983. Então, tem um tempinho. Tem um tempinho? Tem um tempinho. Vamos abrir bem os nossos ouvidos para aprender aqui. E que bom também receber a Renata Brasil, que é nutricionista esportiva, pós-graduada em nutrição ortomolecular. Ela já traz esse outro lado, que é um lado já hoje bem também conhecido. E o papel a gente percebe da questão, inclusive, é claro que você vai falar sobre o aspecto da nutrição, mas a gente sabe que junto com a dieta hoje, a questão é um desafio para pais também, a questão de movimentar as crianças. Doutora Renata, bem-vinda, muito bom tê-la aqui. Muito obrigada a você pelo convite. E é óbvio, dentro do que foi comentado aqui, é verdadeiramente importante que a gente faça, além da alimentação, né, o doutor pode confirmar isso, todo um ambiente, né? É uma questão muito mais ampla do que só preocupação com o que está no prato, né? Até chegar ao que está no prato, tem toda uma questão aí por fora, né? Que é muito mais importante do que isso. Com certeza. Aquilo que nós mesmos fazíamos, aquilo que está disponível jogado por cima das mesas e armários da cozinha, fácil para a criança, às vezes atrasa o almoço, ela vai lá. Enfim, há uma série de coisas que se somam, mas vamos começar no início. A gente sabe que o interesse de pais numa hora como essa é cultivar hábitos de alimentação saudável. Se eles não têm esses hábitos, como é que o senhor vê, vamos usar de repente um parâmetro de partida, como é que o senhor vê nesse momento essa consciência daquilo que o brasileiro considera saudável? Estamos bem encaminhados? Eu me lembro de um período em que basicamente a pobre dos brasileiros são simples, eles comem feijão com arroz, um bife e tomate e cebola. Mas hoje, em termos de nutrição, isso é adequado, é bom. Como é que estamos hoje? Eu acho que nós estamos como a maior parte dos países do mundo estão, porque houve uma mudança do paradigma em relação ao que é oferecido à mesa de todas as pessoas no mundo afora. É muito difícil hoje você ter acesso a alimentos naturais, alimentos cultivados de uma forma, vamos dizer assim, mais domiciliar, de uma maneira mais simples.
As pessoas não têm mais horta em casa, isso não existe praticamente. Porque mudou toda a maneira de viver, né? Eu acho que hoje... Se eu vou com a minha infância, eu fui criada numa casa que tinha uma enorme horta. Eu tenho horta em casa ainda. Tenho. Me sinto privilegiada por isso. Mas eu tenho. Mas você começa na situação que, por exemplo, era fácil comer de uma forma sadia quando eu era criança. Porque quando dava fome, a gente pegava uma faca e o saleiro. Porque minha tomate, minha mãe estava em casa o tempo todo. Lavava ali na torneira, tirava o talho. A minha mãe estava em casa o tempo todo. Nós fazíamos feira, a gente plantava algumas coisas no quintal, a gente vivia, criávamos alguns animais. Então, essa maneira deixou de existir. Hoje, por conta dos compromissos da mulher, a infância tem sido terceirizada. E ela tem sido terceirizada de diversas maneiras, né? Você terceiriza uma série de coisas, inclusive... Isso a começar até, muitas vezes, no parto ou na vida antes do parto, a mulher tem que terceirizar uma série de coisas que antes eram intimamente femininas, né? Por exemplo, a influência nessa época era quase sempre da tradição feminina daquela família que interferia nos hábitos e nas maneiras como iam ser conduzidos tanto a gravidez quanto os primeiros dias das crianças. Hoje não, a gente vive uma dependência muito orto, né? Fazendo talvez uma ponte aqui, né? Muito orto no sentido de que se procura correção máxima e a gente acaba caindo dentro de um mundo que é meio plastificado. E nessa situação você tem hoje, por exemplo, essa alimentação que antes era uma alimentação artesanal, feita pela mãe, e tinha muito gosto de mãe, muito gosto de vó, muito gosto de família. É normal, corriqueira, né? O que a gente comenta muito é isso. O que acontece? Hoje, você comer saudável é caro. Então, quando antes, né, tinha aquela facilidade... O trivial era saudável porque vinha da horta, vinha... E as pessoas tinham mais vamos dizer assim, a facilidade, né? Mas eles estavam mais próximos dessa alimentação mais saudável. Mesmo porque, se você começar hoje a tentar comer saudável, você tem que ter um custo, uma possibilidade, né, de vida financeira alto. Coisa que a população, quando, né, você comenta, Rebeca, de que... Como é que a gente faz isso? Será que é normal? Né? Você comer arroz, feijão, um bife e um tomate, por exemplo? Isso é bom? Questionável, né? Porque ali você não pode repetir esse cardápio todos os dias, não, né? Claro. Você não tem todos os nutrientes necessários neste prato, né? E será que todas as pessoas, né, que não têm, vamos dizer assim, uma condição financeira, vamos dizer assim, que possa estar consumindo um bife, né? Porque não é uma coisa que todo mundo está chegando... E virou uma forma de status, né? De certa forma, é o seguinte, hoje a grande modificação é que essa terceirização ela chegou também nos cuidados da criança e a mãe terceiriza o cuidar da criança, seja na creche, seja com alguém que vai ficar no lugar dela. E as maneiras de se ter acesso aos alimentos virou também terceirizado, porque se consome hoje uma quantidade muito grande de alimentos industrializados. É verdade, papinhas. E que você, com isso, perdeu... Talvez o grande segredo de tudo isso, que era quando a experiência toda de uma família era passada na forma de alimentar. Você trazia a tradição da sua família, da sua história, das suas coisas, dos seus valores. Uma das principais veias de transferência de tradição familiar era justamente a questão da alimentação. Isso se perdeu. As pessoas conversavam durante as refeições, as pessoas atualizavam. Como é que o senhor vê isso influenciando, então, a nutrição infantil no Brasil atualmente? No Brasil e no mundo que tem acesso a muita informação, eu vejo isso de uma forma muito trágica. Nós estamos atravessando, nesse momento, uma pandemia mundial de obesidade. O Brasil é, na América toda, o segundo país com o maior número de obesos. E também é o perde o quê para os Estados Unidos, eu imagino? Perde os Estados Unidos, mas perde para o México na velocidade em que isso está acontecendo. De crescimento, né? No México está crescendo até mais rápido que a gente do que os Estados Unidos. Mas uma coisa assustadora é que, num encontro já há bastante tempo, em 1999, que eu tive nos Estados Unidos, a presidente do grupo lá responsável pelo estudo de obesidade nacionalmente, ela disse uma coisa que me deixou assim apavorado, já em 99, que já vão aí 20 e tantos anos, né?
20 anos, sei lá, 15 anos. 16 anos. 16 anos. Ela disse o seguinte, se a gente olhar, porque os dados começaram a ser compilados nos Estados Unidos na década de 50 por causa de seguro de vida. As seguradoras observaram que as pessoas mais ricas eram as que morriam mais rápido de hipertensão, diabetes e de obesidade. E tinham mais obesos. As crianças são as crianças mais obesas. E aí eles começaram a monitorar isso, esses seguros passaram a ser o prêmio muito mais caro. Então eles tinham dados muito precisos dessa época. Quando pega isso e joga a projeção do crescimento da obesidade nos Estados Unidos, em 99, eles viam que em 2050, 100% da população americana seria de obesos. Uau. E essa curva não vem se modificando, ela ainda aponta para esse objetivo. Daí, por exemplo, você ter nos Estados Unidos a própria primeira-dama envolvida no movimento de crianças se movimentarem. Uma política de combate à obesidade. Mas daí, desculpa interromper, é justamente onde eu queria entrar, porque se a gente tem um foco lá em 99, que foi justamente observado que as famílias com mais condição financeira, onde tinham mais obesos, onde uma coisa que não bate, onde você tem mais facilidade, só que essa facilidade ela vai para o industrializado. E hoje é justamente isso, reverteu. As pessoas estão com essa preocupação e daí você hoje, para comer saudável, você paga mais caro. E acaba que, por que cresce a obesidade? Porque quem não tem tanta condição de obter esse alimento mais saudável, ele vai para o industrializado. Virou a história. Ele vai para o que é mais barato. Do que é então, mais havia uma barato, inversão. Hoje, quem está tendo mais essa questão, então, de tendência para a obesidade são justamente as pessoas das camadas mais baixas. Nós temos uma situação muito mais perversa do que isso. Nós, no Brasil, vivemos uma situação muito mais perversa que isso. Porque o Brasil tinha desnutrição endêmica na década de 70. Tinha, verdade. Tinha e com números. 60, 70. Em 70 tínhamos números. Em 1974, o governo de então, fora qualquer visão política ou de crítica, ele vivia um momento que se dizia milagre brasileiro. E por conta disso, ele encomendou a maior pesquisa que já houve no mundo sobre nutrição e alimentação numa população conhecida. A maior pesquisa já se fez no mundo. Tipo o primeiro IDH do Brasil. Essa pesquisa chamava-se ENDEF. Ela foi fantástica porque eles desenvolveram técnicos de várias nacionalidades com uma expertise muito grande no assunto e foi de portas adentro. Foi a única pesquisa de portas adentro. Eles entraram... Casa a casa, Nós vivíamos num contexto que isso era possível, né? Era. Então, eles entravam e fiscalizavam o que tinha na geladeira, se tinha geladeira, tinha dentro do armário, do fogão, foi feito um levantamento geral, então, alimentar tinha o que tinha, né? Enfim. A ideia era não só ter uma noção do que se passava no país, que vivia um milagre, e também mapear a situação nutricional. Essa pesquisa, nós só tivemos acesso a ela em 1985, quando acabou aquele período, né? Porque ela foi tão funesta que eles guardaram e não divulgaram. Não era um milagre, não. Não era um milagre. A gente tinha, naquela época, 70% das crianças menores de 5 anos, elas apresentavam algum grau de desnutrição. Desnutrição. Então, nós vivemos uma coisa terrível, que foi essa situação da desnutrição. E nós passamos por um período de desenvolvimento que começou logo assim que acabou aquele período, né? E tem vários pontos assim interessantes, né? O leite do Sarney, não sei quem, não sei quem. Não, começou com a Aliança para o Progresso, lá atrás. Isso é 60 e pouco. Não tem nada a ver com isso. Mas eu digo o seguinte... Já que você não falou daquele tempo, né? Eu lembrei do colégio. Vários políticos indevidamente tentaram se apropriar de um fenômeno que é um fenômeno humano, assim, ele é um fenômeno biológico. Faz parte do crescimento, ele é um fenômeno biológico, ele não tem muito a ver com as políticas, né? De tal maneira que esse 70% em 89 era 30%, em 96 ele era 12%, em 2000 ele era 5%. Entendi. Vários governos se aproveitaram, fome isso, fome aquilo, bolsa isso, bolsa aquilo, leitinho de não sei quem, isso não tem valor nenhum. Né? Isto não tem valor nenhum, cientificamente nenhum. Na realidade, isso faz parte de um processo que a base disso é cultivada em cima dos hábitos alimentares. Em outras palavras, quando alguém fornece algo, não faz mais do que a sua obrigação, que é justamente... Mas só para eu terminar o que é da perversidade.
toda a população na história da humanidade que experimentou um período de fome e depois um período de fartura, ela sofre um fenômeno chamado transição nutricional, em que o outro ponto vai levar à obesidade. A população toda caminha É o para a excesso, obesidade. né? E nós, por que nosso caso é mais perverso? É a curvatura da vara, né? Vai de um lado, como se fosse um pêndulo. É um pêndulo. Então, nós estamos no pêndulo da aquisição da obesidade, porque na década de 70 a gente vivia uma situação de desnutrição. Então, agora a gente caminha para uma situação de plenitude em excesso, obesidade. Mas se juntou a isso a globalização. E nós importamos essa terceirização de alimentar as crianças exatamente nesse momento. No capitalismo, então, nós tínhamos uma curva com coisas com alimentos que não eram necessariamente nem da nossa cultura. Não eram. Hambúrgueres, batata frita e salsichas, enfim, embutidos, um monte de coisas. Os fast foods, né? A gente estava numa curva de ascensão biológica da curva da transição nutricional, que era esperada, e levamos um... Bem, a gente teve uma aula aqui sobre como nós estamos agora, eu acho que todo mundo está se identificando, e o que nós queremos, claro, com o programa de hoje, é dar orientação em como é que nós podemos, então, proporcionar, nos reeducar, quem sabe, e tentar proporcionar uma alimentação saudável para os nossos pequenos. Me parece que começa no início da gestação, é isso mesmo? A gente volta já já.